Queridos irmãos e irmãs, no texto de Isaías, capítulo 52, versículo 14, está escrito as seguintes palavras: Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a todo o mundo que Jesus sofreu e foi castigado até a morte de cruz. Ali pendurado no madeiro, quando ele diz tudo está completado, ele conquistou a salvação para nós. Por isso estamos aqui, nesta manhã de Sexta-feira Santa, ouvindo e meditando nas palavras do nosso Senhor e Salvador. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E embora saibamos que ele venceu a morte, queremos a partir de agora retroceder no tempo a fim de reviver, ainda que brevemente, as emoções daqueles que de fato as viveram e sentiram. Que Deus Espírito Santo nos fortaleça neste momento, que Deus Espírito Santo nos abençoe também neste culto, para que nós possamos então acompanhar a caminhada de Jesus até o Calvário, lugar onde ele se entregou à morte para nos dar vida e vida eterna. Quero convidá-los a fazermos neste momento a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos acompanhar o hino que segue, hino este que também nos remete a refletirmos sobre o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana estamos lembrando o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu o nosso pecado para que nós pudéssemos assumir a sua justiça.
Pois, como diz o profeta Isaías, Jesus estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades e ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Não é possível esconder os nossos pecados ou vivermos como se eles não existissem, dizendo que somos vítimas do nosso orgulho e da nossa maldade. Além do mais, o nosso pecado, o meu e o seu, o pecado de todo mundo, leva à morte eterna, ao inferno. No entanto, Jesus nos amou de tal forma que entregou a sua vida por nós. E graças a este ato de amor, nós podemos confessar os nossos pecados, tendo a certeza de que Deus nos perdoa. Por isso, ao confessarmos os nossos pecados, precisamos nos lembrar e incluir 3 atitudes muito especiais. Primeira, tristeza sincera pelos pecados. Ou seja, precisamos sim reconhecer os nossos pecados e reconhecer o fato de que eles entristecem a Deus e também a nós. Segunda, desejo sincero de mudar de pensamento, de atitude e de vida. E terceira, confiança sincera e total no sacrifício de Cristo por nós. Tendo refletido sobre estes 3 pontos, vamos confessar os nossos pecados a Deus. Senhor, temos muito a confessar e necessitamos da força renovadora do Teu perdão. Confessamos que nossa fé é extremamente pequena e também a falta de interesse pelas coisas do Teu reino. Confessamos que constantemente não lutamos pela Tua verdade e não enfrentamos o mal. Confessamos que não fazemos a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Confessamos que não estudamos a fundo Tua palavra e não oramos com fé e persistência diariamente. Confessamos fugir dos compromissos com Tua igreja, inventando desculpas e sendo acomodados. Confessamos ser egoístas no convívio com outros, querendo ser servido ao invés de servir. Confessamos não lembrar que o Senhor deseja que sejamos um pequeno Cristo para o nosso próximo. Confessamos que não merecemos a Tua misericórdia e que somente a Tua compaixão revelada em Cristo pode nos salvar. Por isso te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós e por amor do Cristo crucificado, olha para nós com Tua grande compaixão. Dá-nos o verdadeiro arrependimento e fé e perdoa-nos completamente. Amém. Através do profeta Isaías, Deus diz o seguinte a respeito de Jesus: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Assim, tendo confessado os nossos pecados e desejando o perdão de nosso Deus, cada um de nós pode ouvir agora as consoladoras palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Que assim seja para cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o próximo hino, conforme anunciado também em nossa ordem litúrgica.
Sexta-feira Santa, um dia diferente na história da humanidade. Hoje eu quero convidar você a refletir comigo nas últimas palavras ditas por Jesus naquele dia, naquela cruz. Muitas palavras ficaram na história como sendo as últimas de pessoas que estavam perto da sua morte. A Getúlio Vargas é acreditada a frase: "Saio desta vida e entro para a história". A Bob Marley: "Dinheiro não pode comprar a vida". A Lavinia Fisher, uma serial killer americana, antes de ser enforcada, é acreditada a seguinte frase: "Se algum dos senhores quiser mandar uma frase ou uma mensagem ao diabo, diga-me imediatamente, pois estou prestes a encontrá-lo". A Frank Sinatra é atribuída a frase "estou perdendo". Nenhuma dessas frases, no entanto, faz tanta diferença na vida da humanidade do que as profetizadas por Jesus. Durante a sua vida, Jesus falou em muitos lugares. Pregou no templo, na sinagoga, no monte, na praia. Jesus pregou no mar, pregou nas planícies, pregou nas praças públicas, pregou em casas de pessoas. Porém, o seu último sermão é anunciado do alto da cruz. Ele fez do Gólgota a sua capela e da cruz o seu púlpito. Do púlpito da cruz, ele profere as suas últimas 7 palavras. A outro ele salvou. Agora salva a ti mesmo, se és mesmo o Messias de Deus, o escolhido. Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. No púlpito da cruz, as mãos de Jesus estão cravadas, os seus pés pregados, mas da sua boca ainda são profetizadas palavras que abençoam. E a sua primeira palavra na cruz foi uma oração. A primeira palavra, bem como a quarta e a última, são orações que ele dirige ao Pai. O início, o meio e o fim da agonia de Jesus foram banhados pela comunhão com o Pai. Jesus Cristo, santo e justo, Filho de Deus, o Rei de Israel, encontrou neste mundo corrompido pelo pecado autoridades injustas o suficiente para condená-lo à tortura da cruz, enquanto ele proclamava a sua inocência. Tinha uma coroa de espinhos que furava o seu rosto, mas isso não o impediu de enxergar o amor do Pai. As suas mãos estavam cravadas na cruz, não podiam mais curar pessoas, mas ele podia orar. Os seus pés não podiam mais andar para alcançar o pecador, mas isso não o impedia de orar. Seus discípulos o tinham abandonado, não podiam mais ensinar-lhes, mas isso não o impedia de orar por eles. E ele orava, não a um Deus qualquer, falava com o seu Pai. Rejeitado pelo povo, abandonado pelos seus discípulos, os pregos transpassavam as suas mãos e os seus pés. Ele acabara de ser crucificado e todos os homens zombavam dele. Da sua boca santa, no entanto, não saiu nenhuma reclamação, nenhum protesto, nenhuma ameaça, apesar do sofrimento atroz da cruz.
A graça brota dos seus lábios. O Salvador busca o perdão do seu Pai em favor do povo judeu, em favor de todos os homens que mereciam um julgamento imediato por terem tratado daquela maneira o Filho de Deus. Tal pecado não podia permanecer impune. Pela justiça de Deus, o Pai. Mas Jesus pediu perdão ao seu Pai, tentando evitar que os culpados fossem punidos de uma forma imediata, dando-lhes assim a oportunidade de confessar os seus pecados, de receber a salvação pela fé. E Jesus atribui-lhes o caráter de pecado cometido por ignorância. Ele diz: eles não sabem o que fazem. Enquanto Jesus era crucificado, ele orou. Enquanto o homem deu o pior de si, Jesus orou. Não por justiça, por misericórdia. Não orou apenas quando as suas feridas estavam sendo saradas, mas enquanto elas estavam abertas. Na sua hora de agonia, Jesus não orou por si mesmo, mas orou pelos outros. Não foi pelos seus amigos, pelos seus familiares, por pessoas boas, mas sim ele orou pelos seus inimigos, justamente aqueles que lhe faziam mal. Jesus estava vivendo o que sempre ensinou. Ele intercedeu pelos responsáveis imediatos do seu sofrimento, da sua morte, mas o seu clamor ultrapassa também as fronteiras de Jerusalém, ultrapassa os limites daquela Sexta-feira Santa em que ele deu a sua vida por nós. Aquela oração de Jesus pelos seus inimigos abrange o mundo inteiro e alcança a cada pecador. Na cruz, Jesus Cristo abriu a porta do perdão, porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Se por um lado a crucificação de Jesus nos mostra toda a maldade humana, por outro lado nos revela a imensidão do amor divino, o amor do Pai que dá o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê, o amor do Filho que voluntariamente se entrega pelos culpados. Poderíamos nós recusar tamanho presente? Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor,
Messias! Salva a ti mesmo! E depois a nós! Ele não fez mal a ninguém! Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa segunda palavra de Jesus na cruz é uma promessa de salvação feita pelo juiz supremo a um condenado. Jesus não o perdoou temporariamente, mas deu-lhe a paz eterna. Não lhe deu uma vida continuada aqui na terra, mas o reino dos céus, a vida eterna, com Deus nos céus. Imaginem a cena, imaginem o cenário. 3 cruzes sobre o Monte Calvário, 3 condenados. Jesus Cristo, o justo, o santo, está ali na sua cruz de madeira, no meio de 2 criminosos crucificados com ele. No início, os 2 criminosos começam a insultar o seu companheiro de sofrimento, Jesus. Mas rapidamente o cenário muda, distinguindo assim 2 categorias de pessoas que aparecem neste momento. Esses 2 criminosos representam toda a humanidade culpada, mas dividida em 2. Aqueles que pela fé vêm a crer em Jesus Cristo e aqueles que permanecem em seu pecado. Um dos 2 malfeitores permanece no seu triste estado de perdição e continua a insultar o Filho de Deus. Mas o outro criminoso muda a sua atitude, afetado pela sua consciência e principalmente pela graça do Salvador. Ele vê o quanto pecou e o quanto precisa da graça de Deus, o quanto o seu companheiro ali na cruz poderia lhe ajudar. Reconhecendo assim a sua própria culpa, proclama a justiça do castigo que os 2 suportam e reconhece a inocência do Senhor, homenageando-o na sua retidão, dizendo: nós recebemos os castigos que merecíamos, mas este nenhum mal fez. Neste momento crucial, ele volta-se imediatamente para Jesus Cristo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pela fé, este homem crucificado chama Jesus de Senhor e pede que ele lembre dele. Pela fé, ele sabe que o reino do Senhor virá. Esquecendo dos seus próprios males e de tudo que o rodeava, ele vê os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguirão. A resposta é imediata à promessa e é certa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nem uma frase transitória, nem um julgamento, nem uma palavra de condenação dita àquele homem pelos seus pecados. O criminoso condenado pelos homens, então é perdoado por Deus. Ele é perdoado porque Jesus ia redimir as suas faltas diante de Deus. Jesus ocupou diante de Deus, por amor, na cruz, o lugar do pecador miserável, condenado à morte. A graça de Deus fez uma obra maravilhosa no coração daquele malfeitor. O primeiro fruto é o temor a Deus que o conduz à vida eterna. O segundo fruto é reconhecer o seu pecado, sem qualquer intervenção externa, apenas por intervenção de Deus. Ele reconhece a sua própria culpa diante de Deus. Ele aceita a sua própria condenação quando faz uma confissão sincera dos seus pecados. Ao mesmo tempo,
ele dá a Cristo um testemunho maravilhoso da sua inocência, santidade, da sua justiça. Ele volta-se para Jesus, que encheu o seu coração, identificando-o como seu Salvador e reconhecendo-o como Rei. O criminoso convertido recebe a garantia de que irá compartilhar no mesmo dia o lugar abençoado do Salvador no paraíso. Futuro maravilhoso que será compartilhado por todos aqueles que depositarem a sua confiança em Cristo Jesus. Jesus experimentou a maior humilhação, a humilhação mais profunda, a morte mais vergonhosa na cruz, para nos dar a conhecer o amor do seu Pai. Jesus Cristo é o Salvador das vidas arruinadas pelo pecado. Jesus Cristo é poderoso para salvar ainda hoje. Ele quer ser o meu e quer ser o teu Salvador. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Mulher, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua mãe. Na sua primeira palavra na cruz, Jesus pede perdão por aqueles que o crucificavam. Na sua segunda palavra, ele transforma por sua graça um criminoso em um dos seus companheiros no céu. E na terceira, ele confia carinhosamente a sua mãe, provavelmente já viúva, ao seu discípulo João. Como não ser tocado por este cuidado, por este carinho que Jesus demonstra, apesar de todo o sofrimento, apesar do crescente sofrimento ao seu redor, pela sua mãe? Que delicadeza, apesar do ódio todo ao seu redor, mas também que dignidade, pois Jesus continua sendo o Senhor da sua mãe, assim como do seu discípulo. Apesar de Jesus estar em sofrimento e prestes a morrer, ele segue sendo um filho amoroso e tem em conta as necessidades que a sua mãe viria a ter no futuro. Jesus falou estas palavras antes das 3 horas de trevas e de abandono por parte de Deus. Mesmo os laços mais legítimos na terra, como a ligação de um filho com a sua mãe, seriam quebrados. Era necessário que Jesus estivesse sozinho no lugar onde Deus julgaria o pecado do mundo. É na companhia dos seus discípulos que Maria iria encontrar o doce consolo, depois de tantas dores que já haviam lhe sido preditas, como diz Lucas capítulo 2, versículo 35. Depois de Jesus ressuscitar e de ser levado aos céus, nós a vemos como uma crente que juntamente com os discípulos perseverava nas orações, nas súplicas, pela vinda do Espírito Santo. Esta palavra estabelece um vínculo divino entre Maria, a mãe de Jesus, e João, o seu discípulo amado. É também a expressão do elo doce e poderoso que une agora todos os remidos no Senhor em um só Espírito,
no qual encontramos também ainda no Novo Testamento várias e belas ilustrações a respeito deste elo espiritual inabalável. Os crentes formam agora uma família, um novo povo. Essa terceira palavra de Jesus na cruz salienta o amor, a fidelidade e a ternura de Jesus, e também a palavra do Salvador, que dará a vida àqueles que acreditam. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Ah! Deus meu, por que me desamparaste? Não podemos abordar esta quarta palavra de Jesus crucificado sem que haja um profundo respeito. É uma palavra de uma importância real e de uma densidade imensa que permanece incompreensível para nós até hoje. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo Ele santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, que não cometeu pecado e em quem não há pecado, por que Ele deveria de sofrer e ser abandonado por Deus na cruz? O único homem perfeitamente correto e unido com o seu Pai por uma comunhão permanente. Desde o meio-dia é noite em Jerusalém. A escuridão sobrenatural cobriu o país. Os homens pararam de zombar e de proferir insultos e são postos agora de lado. Deus afasta o seu Filho do olhar dos homens. Ninguém poderá jamais entrar na aflição de Jesus durante estas 3 horas de trevas. Cristo sofreu sob a mão de Deus por causa dos nossos pecados. Embora o próprio Senhor Jesus não fosse culpado do pecado, Ele carregou os nossos pecados sobre Ele.
Ele assumiu voluntariamente os nossos erros e concordou em sofrer o castigo que nós merecíamos. Por amor, ele identificou-se conosco enquanto pecadores. Sem estas horas de expiação, ninguém poderia ser salvo. Este é o tema de adoração eterna para todos os crentes. Foi por mim e foi por você que Jesus foi abandonado por Deus na cruz. Ele foi abandonado porque ele o fez pecado por nós, porque ele se fez maldição por nós. Profeticamente anunciamos no Salmo, ou foi anunciado no Salmo 22, versículo 1, ele está na cruz, sem resposta, sem descanso e sem amparo, preso a todas as dores. Ele sofreu a eternidade do nosso castigo, sob o peso esmagador dos nossos pecados. Um julgamento que é proporcional à santidade inflexível de Deus, que teve de punir o pecado. Na cruz, Deus deu a medida completa do que Ele é, em perfeita justiça contra o pecado e em perfeito amor para com o pecador. Tenho sede. Tenho sede. Jesus nos diz: tenho sede. Esta é a quinta palavra de Jesus na cruz. Depois de 3 horas de abandono, Jesus pede para beber. A sede é um dos tormentos físicos do sofrimento da cruz. As suas feridas, sua luta moral, fazem com que ele sofra de uma sede incandescente. Mas não é por isso que ele diz: tenho sede. Na cruz, como em toda a sua vida, Jesus sempre fez a vontade de Deus. E apesar do imenso sofrimento, está escrito: tenho sede, porque as Sagradas Escrituras anunciaram com antecedência. No Salmo 68, versículo 1: a minha sede, ou na minha sede, me deram a beber vinagre. Ele teve de cumprir essa palavra profética das Sagradas Escrituras. Mas podemos pensar que esta palavra de Jesus também tem um significado espiritual. Finalizada a sua obra, Jesus agora olha para a frente. A sua sede evoca o imenso desejo pela alegria na presença de Deus. A sua sede é um sinal da iminência do reino de Deus, onde ele experimentará a plena comunhão com o seu Pai e com os seus. Ele disse: tenho sede, para tornar-se para todos aqueles que nele confiam a fonte da água da vida. Ele prepara a água viva da salvação que será dada ao mundo. O Senhor glorificado agora sacia a sede daqueles que são fiéis a Ele. Ele é a rocha batida na qual ou da qual brota a água espiritual que precisamos todos os dias enquanto aqui neste mundo atravessamos os desertos da vida. Somente Ele possui e dá a água da vida que tira a sede para sempre. A sua voz vitoriosa fala-nos do alto do céu, no final das Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mais adiante ele diz: a quem tem sede, venha, e a quem quiser, tome de graça a água da vida.
vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando o meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus, seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu o pecado e inferno e deu-me o lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Tudo está consumado. João, em sua palavra, nos diz que Jesus bradou em alta voz: está consumado. As 3 horas de trevas terminaram. Num último gesto de obediência, Jesus acabou de beber vinagre. Está escrito então: está consumado. Sua missão na terra está por chegar ao fim. Quando ele chegou, ele pôde dizer: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora ele termina tudo o que o Pai havia lhe dado para fazer. Jesus, em sua vida, glorificou perfeitamente a Deus. Todos os crentes podem dizer: o Filho de Deus se entregou a si mesmo por mim. Tudo deriva do valor da cruz, a salvação de cada crente, a formação da igreja, o acesso ao Pai, o estabelecimento de novos céus e de nova terra em que habitam a justiça. Tudo descansa na morte de Jesus. Nesta Sexta-feira Santa, a palavra é anunciada como uma assinatura que Cristo coloca no texto que ele próprio escreve em sua vida. Uma palavra derivada do grego, tetelestai. Foram encontrados outros papiros onde notas de pagamento estavam inscritas no final dessas notas esta palavra, tetelestai, o que indicava que esta dívida
estava totalmente paga. A obra de Jesus na cruz é perfeita e acabada. Não há nada a acrescentar, não há nada a remover. A nossa confiança, a nossa salvação eterna não pode descansar nas nossas ações, nem em nossos méritos, nem em qualquer coisa que vem de nós mesmos, mas simplesmente no sacrifício de Jesus, perfeito, completo e aceitável por Deus. Enquanto todas as religiões dos homens dizem: faça isso, faça aquilo, faça obras para agradar a Deus, Jesus proclama diante do mundo inteiro: está consumado. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, diz Jesus em João 16, 28. No meio deste notável e admirável versículo está escrita toda a obra de Jesus e também a sua ida à cruz, na qual ele realiza o trabalho perfeito, completo e imortal em nosso favor. Esta palavra concisa e magnífica ressoa como um grito de vitória através dos séculos até a eternidade. Na cruz, Deus nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Romanos 8, 32. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus como um cheiro suave, diz Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 2. A oferta do corpo de Jesus Cristo, o santo mártir, que foi oferecida uma vez por todas. Que assim seja. Amém.
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é a última palavra de Jesus na cruz, que evoca toda a intimidade do amor e da comunhão que podemos encontrar em Cristo com o seu Pai. Tal como antes das 3 horas de trevas, Jesus novamente se direciona ao Pai. A expiação é cumprida, a questão dos nossos pecados está paga, está resolvida. Em perfeita paz e em plena consciência, ele agora deixará a sua vida, dará a sua vida. Tendo baixado a sua cabeça, ele entrega o seu espírito de volta ao Pai. Este é o ato final do sacrifício voluntário de Jesus. Ele próprio separou o seu espírito do seu corpo e se entregou nas mãos do Pai. Muitas vezes no Novo Testamento, ou o Novo Testamento nos diz e nos faz referência à forma como Jesus entregou a sua vida a Deus em nosso favor. E todas essas expressões fazem brilhar a grandeza e o amor daquele que deu a sua vida por nós. Ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus, mas ele se ofereceu para que pudéssemos agora receber uma nova vida espiritual, confiando nele. O grande clamor do Senhor, com grande voz, testifica toda a força e toda a energia que o Senhor preservou através dos seus tormentos e do seu sofrimento. A morte do Salvador Jesus foi voluntária. Jesus enfrenta a morte pacificamente, sabendo que Deus ressuscitará o seu corpo. Ele destruiu por sua morte o poder do diabo e que nos assustava. Para obter assim a vitória completa, ele teve de passar pela morte. E como diz o texto de Romanos capítulo 6, 23, a morte é o salário do pecado, que o Senhor tomou sobre ele e sair, para que assim pudesse sair para a ressurreição. A 7ª palavra anuncia o descanso da nova criação. O pecado e o mal são vencidos na cruz. Assim como no 7º dia da criação foi o dia de descanso e santificação para Deus, a 7ª palavra na cruz nos leva ao Senhor, para o lugar de descanso, isto é, para os braços do Pai. Seguindo Jesus, que nós possamos também entregar pacificamente a nossa vida para o nosso Pai, antes da morte, para que assim, quando chegar o último dia, o nosso último suspiro aqui nessa vida, e sim, ele virá, e pode vir a qualquer momento, que nós possamos dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa oração também é a expressão final da vida de Jesus, uma vida de obediência, de submissão, de dependência, de sua humanidade perfeita. Ela é o culminar da sua vida de oração. Agora cumpre-se no verdadeiro filho de Davi a palavra do suave salmista de Israel: Em ti, Senhor, confio, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém.
ficou por ti cumprido, meu resgate sob a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte o causador. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, tendo refletido sobre as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus, tendo refletido sobre todo o sofrimento de Cristo e o seu amor por nós, nós queremos agora nos achegar diante dele em oração, pedindo que ele olhe por nós, nos console, assim como sempre tem feito, e também conforme a sua santa e boa vontade, restabeleça a saúde daqueles nossos irmãos e irmãs na fé que pedem para que a igreja interceda por eles. Falemos, portanto, com Deus em oração. Senhor Jesus, inocente Cordeiro de Deus, por causa de nossos pecados foste entregue à vergonhosa morte de cruz para apagar a justa ira de Deus. Tem piedade de nós, Senhor, pobres pecadores. Foste pendurado na cruz entre dois malfeitores e contado entre os transgressores. Tuas mãos e teus pés foram perfurados com pregos. Em tua grande sede deram-te vinagre para beber. E na hora da tua morte muitos debocharam de ti. Mesmo assim, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriste a boca. Na hora extrema de amargura e de abandono, deste-nos exemplo de humildade e paciência. Nós te honramos e glorificamos por tudo que fizeste por nós. Agradecemos-te também por tuas algemas que te envergonharam, pelas bofetadas e açoites que por nós suportaste, e pela coroa de espinhos que levaste para conquistar-nos a coroa da glória. Tu carregaste nossas dores e nossas enfermidades, em perfeita obediência ao Pai, que colocou sobre ti a iniquidade de todos nós, voluntariamente ofereceste a tua vida como fiador para salvar a nossa. Revestidos agora do manto da tua justiça, por tua graça alcançamos paz, perdão e liberdade. Senhor, neste dia tão especial para nós cristãos, queremos te agradecer por tão grande amor. Fortaleça a nossa fé para que não mais sirvamos ao pecado, mas andemos em novidade de vida. Que por tua graça sigamos o teu exemplo de humildade, mesmo em meio ao sofrimento e fraqueza. Que saibamos amar os nossos inimigos e suportar injustiças por amor ao teu nome. Concede-nos, Senhor, uma fé sincera em ti. E quando chegar a nossa hora, a hora da nossa partida, leva-nos deste vale de lágrimas para junto de ti no céu. Lembra-te de nós em teu reino. Lembra-te também de todos aqueles nossos irmãos e irmãs na fé que pedem para que a igreja interceda por eles. Muitas pessoas estão sofrendo por causa de alguma enfermidade física, também psicológica. Por isso, em tuas mãos entregamos todos estes pedidos para que, conforme a tua santa e boa vontade, restabeleça a saúde destes nossos irmãos e irmãs na fé. Usa-nos, Senhor, também para que possamos levar o teu consolo até estes irmãos e irmãs, a fim de que eles percebam a tua presença
a fim de que eles percebam que Tu és Senhor sobre todas as coisas e venham ainda a render graças a Ti mesmo em meio às dificuldades. Esteja também com os aniversariantes desta semana, dando a eles consolo, dando a eles a certeza do Teu cuidado e ainda muitos anos de vida. Tudo isso e o mais que nós precisamos, oramos através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Certos de que Deus ouve os nossos pedidos e nos atende conforme a Sua vontade, nos confortamos e também a Ele entregamos as nossas angústias e a Ele rendemos graças. Convido ao meu colega, o pastor André, para que juntos possamos estender a bênção a cada um de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E assim nós estamos chegando ao final deste momento de culto, momento celebrado por toda a igreja cristã, porque é um dia especial, um dia onde refletimos sobre o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, um dia onde refletimos sobre o porquê Ele precisou enfrentar a morte, por nossa causa. Por causa da sua morte, como mencionado ao longo do culto, nós vivemos. E é com esta certeza que nós seguimos o nosso dia, a nossa Sexta-feira Santa, rendendo graças a Deus e refletindo sobre o seu sofrimento por cada um de nós. E fica desde já também um convite para que no domingo de Páscoa, às 9 horas da manhã, todos nós possamos novamente celebrar, comemorar, festejar a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo de manhã, às 9 horas, culto de Páscoa, convidamos a todos para que possam participar conosco deste momento. Mesmo que à distância, mesmo que assim longe aqui da igreja, sabemos que a nossa vontade seria de estar aqui em nosso templo, louvando a Deus, refletindo junto com outros irmãos e irmãs na fé. Mas como isso ainda não é possível, vamos refletir e louvar a Deus, cada um no seu lugar, na sua casa, porque a festa da Páscoa vai acontecer e está acontecendo desde já em nossos corações. Um grande abraço a cada um de vocês, um abençoado final de semana e toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso bondoso Deus, ao nosso bom Salvador Jesus. Grande abraço. Assim também terminamos este momento de culto. Refletimos hoje sobre as palavras de Jesus na cruz e o quanto essas palavras têm de importância na minha e na tua vida. Como mencionado durante o culto, Jesus deu a sua vida, ou entregou a sua vida em nosso favor. Que essa possa ser a lembrança de cada um de vocês hoje, nessa Sexta-feira Santa, como diz o pastor Cleiton, domingo de manhã, nos reunimos de novo para celebrar que agora sim o Pai restitui-lhe a vida e lhe coroa como grande rei nos céus. Que assim nós possamos olhar para este rei, possamos viver a nossa vida aqui neste mundo, entregando sempre o nosso viver nas suas mãos. Um bom final de semana, que Deus esteja com cada um de vocês, que nós possamos celebrar a Páscoa, a libertação do povo de Deus dos seus pecados, conquistada por nós na cruz. Que Deus esteja com cada um de nós. Terminamos então este momento de culto cantando: amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor.
queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como viste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Vossa luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores, em teu nome nos amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Mostra-nos como é sublime